Fundos imobiliários ou ações? Onde devo investir? Ou melhor, qual dessas duas classes de ativos pode me dar mais retorno? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. E para fazer essa comparação, é impossível a gente não olhar para esses dois indicadores, esses dois índices de mercado. Sendo eles o primeiro, o IBOV, que é o índice Bovespa, que é o índice que reúne e representa graficamente ali as 80 maiores empresas da nossa bolsa. E o outro índice é o IFIX, que é um índice de fundos imobiliários. Esse índice ele vai reunir para a gente os fundos imobiliários mais líquidos e com maior volume da nossa bolsa. Se a gente olhar para o IBOV desde 2020 e criarmos a hipótese de que nós investimos R$100 ali em janeiro de 2020, esses R$100 teria valorizado em torno de 183%, ou seja, esses mesmos R$100 teria se tornado em torno de R$183 nesses 5 anos. E fazendo o mesmo com R$100 em fundos imobiliários, esses R$100 teria valorizado 142%, o que transformaria esses R$100 em R$142 nesses mesmos 5 anos. Então pronto, aqui a gente já respondeu a dúvida de onde a gente deve colocar o nosso dinheiro, em ações, porque a gente tem um retorno maior, como a gente viu, comparando os últimos 5 anos, mas será mesmo? E para ter essa certeza, a gente precisa compreender qual desses ativos se enquadra mais com o nosso perfil, para saber se investir em ações realmente é mais vantajoso olhando para o meu perfil. E saber o seu perfil é entender o nível de tolerância que você tem a risco, se você é mais conservador, se você é um pouco mais arrojado. E esse nível ele é definido com a nossa capacidade de nos expormos a esse risco, a um risco de mercado, a um risco de liquidez, a um risco de crédito. Isso tudo vai influenciar em quais ativos eu preciso ter para a minha carteira. Não necessariamente só comprar um ativo porque ele está rendendo mais do que os outros. Porque se a gente olhar só para a rentabilidade, a gente pode colocar todo o nosso dinheiro em Bitcoin, por exemplo. Porque a volatilidade é tão grande que se eu colocar R$1.000 lá em um dia, talvez em uma semana vire 3.000, 4.000 reais. Isso é muita coisa. A gente sabe que é possível por conta da volatilidade, mas existe uma regra nos investimentos que diz respeito a risco-retorno. Não tem como eu ter retorno sem assumir risco. Mas também não adianta eu querer só ter retorno se eu não sei se eu tolero esse risco que eu tô correndo. Olha uma coisa bem interessante aqui. Se a gente olhar em 2020, a gente vai observar que o índice Bovespa, ele caiu cerca de 40% no período da pandemia. E isso quer dizer que se você tivesse investido em ações, se você tivesse uma carteira de ações, você teria sofrido essa queda também do seu patrimônio. Mas é claro que para que a queda da nossa carteira, das ações que nós teríamos em carteira, representassem a mesma queda do IBOV, nós teríamos que ter todas essas ações dentro da nossa carteira em suas respectivas quantidades, para representar de forma mais fiel ali ao Ibovespa, o que a gente sabe que não é a realidade das carteiras das pessoas que investem na bolsa. Essa queda do Ibov na pandemia, por exemplo, de 40%, para alguns investidores, para algumas carteiras de ações, foi muito maior, porque o Ibov é uma média da variação de preços das maiores empresas que existem na bolsa, como por exemplo a própria Magazine Luiza, que todo mundo conhece, MGLU3, ela chegou a cair quase 95%. Claro que teve vários fatores macroeconômicos aí, a questão de juros também muito alto, o comportamento do consumidor mudou muito nesse período. E se a gente olhar para outro segmento de companhias aéreas, por exemplo, de turismo, a empresa Azul, que todo mundo conhece, chegou a cair mais de 90%. Empresas do segmento de educação, como a Cogna, chegou a cair 85%, devido muito à migração dos estudantes para o ensino digital e o poder aquisitivo das famílias ter caído muito nesse período, o que impactou diretamente essa empresa. Agora, se a gente olhar para o índice IFIX, que representa os maiores fundos da nossa bolsa, como eu disse anteriormente, ele teve uma queda de 21% nesse mesmo período pandêmico, mas também vale ressaltar que o IFIX está reunindo os fundos mais líquidos e de maior volume. Essa queda de 21% representa esses fundos. Isso quer dizer que se você tivesse fundos imobiliários nesse mesmo período da pandemia, não quer dizer que as quedas seriam idênticas ao IFIX. Elas poderiam ser até maiores ou também um pouco menores. E é claro que tudo vai depender da composição da sua carteira. Quando a gente fala de renda variável, a gente precisa ter em mente alguns riscos existentes dentro dessas classes de ativos. E o principal risco que eu estou falando é o próprio risco de mercado, é o risco de volatilidade. E se você não sabe o que é volatilidade, é basicamente quanto um ativo varia em um determinado período. Então a gente pode, por exemplo, pegar o próprio índice IBOV com o IFIX
e determinar qual teria mais volatilidade. A gente pode pegar, por exemplo, o mesmo período ali pandêmico, se a gente pegar 6 meses ou até o próprio 1 ano ali de IFIX e esse mesmo 1 ano de IBOV, a gente vai notar que o IBOV se movimentou mais, ele teve mais queda do que o próprio IFIX. Com isso, a gente chega na conclusão de que o IBOV tem mais volatilidade do que o índice IFIX. As ações, por conta disso, têm um potencial de alta ou de baixa maior do que os fundos. Mas isso não quer dizer que investir em ações é melhor do que investir em fundos imobiliários. E eu vou te explicar por que até o final desse vídeo. Como a gente não consegue prever o futuro, no máximo projetar ele com base em macroeconomia e alguns indicadores fundamentalistas, gráficos, análise gráfica, sabemos que riscos como a própria pandemia ou guerras, problemas políticos, como por exemplo o que vivemos hoje no Brasil com a questão política fiscal, esses riscos eles acontecem a qualquer momento, eles podem surgir a qualquer momento. E sabendo disso, como a gente não consegue prever quando isso vai acontecer, se uma guerra vai vir, ou se vai vir uma pandemia, ou se a gente vai ter um problema com a questão monetária no Brasil, o Banco Central tendo que emitir muito dinheiro, a inflação subindo demais por conta disso, os juros consequentemente acompanhando para tentar frear essa inflação. Sabendo de tudo isso, a gente precisa ter uma carteira compatível com o nosso nível de tolerância a riscos, capaz de absorver e amortecer quaisquer situações adversas como essas. Agora, se você não sabe para onde ir, se você não sabe se deve comprar ação, se você não sabe se deve comprar fundo imobiliário, como equalizar aí a sua carteira, eu vou te falar que existem algumas características individuais desses dois tipos de ativos, fundos, ações. Quando nós falamos de empresa de capital aberto, ou seja, empresas que fizeram o famoso IPO, que é a oferta pública inicial ao mercado, empresas que disponibilizaram as suas ações para serem compradas por mim, por você. Essas empresas que têm ações no mercado, elas têm como foco o crescimento e não necessariamente a distribuição de lucros aos acionistas. Então, uma dica é procurar empresas boas, empresas perenes, que dão lucros consistentes no médio, no longo prazo, apresentam um crescimento constante, como VEG, Banco do Brasil, BB Seguridade, Taesa e entre outras. Mas quando a gente olha para fundos imobiliários, a ideia principal que você deveria ter é a renda passiva. Dinheiro caindo na sua conta todo mês. E eu tô falando isso porque os fundos imobiliários no Brasil, eles têm a obrigatoriedade de distribuir pelo menos 95% do seu lucro aos cotistas. Então eles não costumam ter muito caixa para crescer. E para você escolher bons fundos e adquiri-los no momento ideal, procure sempre fundos com deságio, ou seja, com desconto, que possuam seu PVP menor que 1. E para quem não sabe, PVP é preço sobre valor patrimonial. É quanto o mercado está disposto a pagar por aquele ativo no momento. Então se esse PVP está abaixo de 1, quer dizer que o produto, o ativo, ele está descontado. E consequentemente, se estiver acima de 1, esse ativo, esse fundo imobiliário vai estar com ágio, vai estar caro, sobrevalorizado. Mas é óbvio que não é só isso. Procure fundos que tenham um portfólio diversificado, com boa localização, boa qualidade dos imóveis que compõem aquele fundo, que os seus lucros não sejam provenientes apenas de um ativo só. Quando a gente diversifica, a gente consegue buscar uma rentabilidade mais coerente dentro do nosso perfil como investidor. Quando a gente compra ações, a gente consegue buscar uma rentabilidade maior. Na ótica de crescimento patrimonial, por exemplo, a gente olha para ações e diversificando nossos investimentos, comprando fundos imobiliários também, o nosso patrimônio não sofre tanto quando o mercado cai em situações como essa. Ele vai acompanhar, porque se o mercado está em queda, o nosso patrimônio ele vai ser pressionado ali também. Mas a gente percebe que a diversificação faz a gente sofrer menos com o risco de mercado, com o risco de volatilidade. E isso nos mantém no jogo, que é o mais importante, nos mantém expostos ao risco que a gente é tolerante. Mas também com grandes potenciais de lucrar, rentabilizar mais investindo em ações, como a gente viu nesses dois gráficos comparando o IBOV com o IFIX. Obviamente, esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, seja de ações ou seja de fundos imobiliários. Mas se você gostou desse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima onde eu mostro que é possível você começar a investir com pouco. Se você é iniciante, se você está começando agora, eu mostro como investir em fundos imobiliários nesse vídeo, um vídeo muito interessante, mostrando que com R$20 eu consigo comprar 2 fundos no mercado, bons fundos, e no final ainda mostro esses fundos que eu escolhi e por que eu escolhi esses fundos, obviamente. E para eu entender que esses vídeos estão fazendo sentido para vocês, se inscreva nesse canal para eu continuar gravando vídeos como esse. Então, te vejo no próximo vídeo. Até mais.